Estenda suas mãos para cá e vamos orar pelos pedidos de oração. Amado Deus e querido Pai, aqui em minhas mãos estão os pedidos de orações do povo que confia num Deus poderoso, um Deus que pode fazer tudo aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Esse nosso Deus pode fazer na sua vida. Deus, eu entrego agora em tuas mãos. Em nome de Jesus eu te peço. Faça acontecer um milagre na vida dessas pessoas. Faça uma mudança, meu Deus, na vida dessas pessoas. Cura, meu Deus, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, aqueles que estão necessitados. Ó Deus, o Senhor venha atender todas as suas necessidades. Visita a casa dessas pessoas. Ó Deus, abençoa o casamento dessa pessoa. A vida conjugal. Ó Deus, toma os filhos dessas pessoas em tuas mãos. Abençoa, meu Deus. Eu te peço isso no nome de Jesus. Na certeza, meu Deus, que o Senhor recebeu esses pedidos em suas mãos. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler quase esse capítulo todo, e depois eu vou fazer um resumo, mas eu vou começar pelo verso 12, tá? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do 12. Eu vou falar sobre a ressurreição. Mas antes eu queria dar uma explicação por que eu vou falar da ressurreição. Por que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios? Essa cidade de Coríntios, ela recebeu uma visita em umas missões de Paulo. Era uma cidade muito conhecida. Ela já tinha um comércio bem reconhecido no mundo antigo. E era também conhecida pela sua libertinagem, por aquele povo viver desregradamente. Então, Paulo levou aquela mensagem de Jesus, do Evangelho para aquela igreja. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. E o Evangelho de Jesus ficou notório lá nessa cidade, a ponto dessa mensagem transformar aqueles homens em aquelas mulheres que viviam naquele ambiente ruim daquela cidade. Era uma cidade pervertida. Então o Evangelho contribuiu para transformar aqueles homens e mulheres. E se tornou muito notório isso. E a igreja de Deus ficou reconhecida lá como grande poder, porque aqueles crentes daquele local, eles tinham muitos dons espirituais, a ponto de fazer essa transformação. Mas com o passar do tempo, não muito tempo, os crentes daquela igreja começaram a enveredar por doutrinas erradas, por condutas erradas. Tinham divisões nas igrejas, tinha facções diferentes, políticas. A Santa Ceia estava sendo feita desordenadamente. Enfim, tinha homens com relações com prostitutas. Enfim, estava uma bagunça danada naquela igreja, apesar de todo o poder que ela tinha através do Evangelho que Paulo levou. E eles começaram a praticar heresias, coisas que não condiziam com o Evangelho que Paulo havia pregado. Então houve a necessidade, quando Paulo soube disso tudo, de enviar essa carta aos Coríntios para corrigir esses erros. Porque eles faziam isso dentro da igreja, achando que era certo. Por quê? Porque alguém lá dentro pregava isso. Pastor, aqui, o Evangelho se conhece ele agora, e uma pessoa começa a pregar coisas erradas, você vai acreditar. Então, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios porque ele
A igreja foi inaugurada, ele pregou o evangelho lá, mas ele não ficou lá. Ele saiu de lá e ficou sabendo posteriormente que a igreja de Corinto estava já se pervertendo. E para que eles não perdessem a salvação, foi necessário que Paulo intercedesse. Ele mandasse essa carta, corrigindo. Aonde eles estavam se pervertindo, inclusive, um dos erros que eles estavam pregando era que não havia ressurreição. Eles estavam negando a ressurreição de Cristo. Um dos erros da igreja era esse. Além desses outros todos que eu citei, um dos erros da igreja era negar a ressurreição de Cristo e, posteriormente, qualquer ressurreição. Então, houve essa necessidade de Paulo enviar essa carta aos Coríntios para fazer não só a correção da ressurreição, mas de todos os outros erros. Eu vou falar agora da ressurreição. Eu não vou falar dos outros erros, porque a nossa igreja não se enquadra em negócio de prostituição, tudo que eles estavam fazendo. Não há necessidade de falar sobre os outros erros, de divisões. Então eu vou falar da ressurreição porque é um ensino que serve para nós hoje. Porque muitas pessoas podem cair na lábia de alguém sobre esse assunto, que é um assunto delicado, a ressurreição. Você sabe que muita gente, hoje em dia, prega a reencarnação. São credos que praticam isso, falam isso. E às vezes a pessoa é induzida. Eu conheço muita gente que acredita nisso porque alguém um dia colocou na cabeça dela. Então eles pregavam que não havia ressurreição. E Paulo falou, se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Se você está aqui e não crê na ressurreição de Cristo, e não crê que você vai ressuscitar quando ele vier, a nossa fé é vã. Ela não vale nada. O que nós estamos fazendo aqui? Então, estava acontecendo isso lá naquela igreja de Corinto, e acontece nos dias de hoje em muitas igrejas, ou até mesmo você algum dia pode cair nessa cilada, nessas conversações que andam por aí. E você tem que estar preparado, né? Amém? Então vamos fazer a leitura e depois eu faço uma recapitulação. Diz assim o verso 12 do capítulo 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Quer dizer, eles estavam pregando lá que não havia ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, entendeu? E a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Capítulo 16, verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, obviamente, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 24. Então virá o fim,
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Verso 28. Porém, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em nós. Verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Isso é uma pergunta. E por que também nós expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha nossa. 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. 2 pontos. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, foi necessário Paulo enviar essa carta e dar essa explicação para os crentes daquela igreja. Porque eles estavam perdendo a sua salvação, pois estavam se afundando em doutrinas erradas. E era uma igreja que tinha poder. Tinham vários dons espirituais a ponto de transformar aquelas pessoas que estavam se enveredando para o caminho do erro. Ele diz aqui: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas, porque você vai pregar uma coisa que você está dizendo que Deus que não ressuscita, que Deus não fez, obviamente você vai ter sido uma falsa testemunha. E ele diz mais, lá no verso 17: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo morreram de fato e de verdade. Se você não crê na ressurreição, para que nós vamos para a igreja? Para que nós vamos estar aqui se você vai morrer e não vai voltar? Nós pregamos a ressurreição. Aí ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você pensar igual muitas pessoas hoje pensam, você já deve ter ouvido falar que a pessoa fala: quando morrer acaba tudo. Acabou. Você tem que fazer aqui na vida, aproveitar, porque depois que morreu, acabou, não tem mais nada. Mas a morte para os crentes, ela não é o final. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você tem que crer que essa morte, esse corpo carnal, vai morrer, vai voltar à terra, mas você vai ter uma vida eterna. Você vai ressuscitar. E digo mais, não é só os crentes que vão ressuscitar, não. Todo mundo vai ressuscitar. Até porque vai existir um julgamento. Eu até vou citar um versículo que tem lá em João, que diz assim:
Não vou achar agora. Lá diz que aqueles que tiverem praticado o bem ressuscitarão para a vida eterna. Os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para o sofrimento eterno. Isso foram palavras de Jesus. Está lá em João, não me lembro agora. Então, o que ele quer dizer com isso? Que todos nós, inclusive os pecadores, os ímpios, também ressuscitarão no final. E vão para juízo. Então, mais um reforço para você acreditar nessa verdade que Jesus falou. Porque se assim não fosse, de que adiantaria você ficar aqui na igreja, cumprindo todos os mandamentos, se você não cresce na ressurreição de Cristo? E aquele povo estava caindo nesse erro. Por isso, ele enfatizou esse ensinamento, essa correção. Você pode até perguntar, mas Ronaldo, isso aí foi para a igreja de Corinto daquela época. Mas a igreja, a Bíblia, ela não é apenas um livro de historinhas. Esse mesmo ensinamento que Paulo deu aos coríntios naquela época, serve para os dias de hoje. Aquela correção que ele fez naquela época, isso não quer dizer que vocês estão no erro, mas é um alerta para você continuar firme nessa trajetória em busca da sua salvação, para que um dia você não venha cair no mesmo erro que aquela igreja de Corinto caiu. E eles tinham poder, hein? Tinham dons espirituais lá dentro. Por isso que tem muitas igrejas aí que falam línguas, tem um montão de dons, mas estão no erro. Cristo, as primícias do que dorme. Aí Paulo, ele enfatiza aqui, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Justamente por causa da ressurreição. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em nós. Agora ele fala a ressurreição em relação à vida prática. Ele diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós expomos a perigo a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem, aí ele diz aqui, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Nós comamos e bebemos e morreremos. O que ele quer dizer com isso? Já que não há, vocês pensam que não há ressurreição? Vamos comer, beber, viver dissolutamente, que nós vamos morrer mesmo, não vai ter volta. Então para quê? Vir em igreja, para que ficar pregando isso? Então ele quis dizer isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que ele quis dizer para aquele povo? Para não ficar dando os ouvidos, aquelas más conversações, doutrinas
bonitas, o camarada pode, através da Bíblia, te enganar. Então você fica dando ouvido às conversações, você pode cair num desses erros também. Tornai-vos a sobriedade, como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha nossa. Não é o caso da nossa igreja. Aqui no Rio de Janeiro, eu costumo dizer que em qualquer cidade não há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas lá naquela cidade ainda tinha gente que não tinha ouvido falar de Deus. E ele falou que aquilo era uma vergonha para os cristãos do local. É como se aqui em Queimados houvesse pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus. Seria uma vergonha para nós cristãos isso. E Paulo até isso ele alertou. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha nossa. Não é o nosso caso aqui, porque é impossível que alguém que seja adulto aqui em Queimados que nunca ouviu falar de Deus. Amém? Agora ele dá uma explicação porque as pessoas ficam indagando, né? Como será essa ressurreição? Terão corpos? Os ressuscitados terão corpo? Ele houve a necessidade de explicar isso para aquelas pessoas, para que elas não caíssem nas conversações. Aí ele faz uma pergunta. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Aí ele diz, insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser mais o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Uma semente, quando você joga na terra, ela primeiro apodrece e depois brota. E o corpo que aquela semente vai dar é de acordo com a fruta que ela foi plantada. Uma semente de laranja vai dar laranja. Enfim, Deus dá o corpo apropriado a cada semente. Então ele quer dizer, também há corpos celestiais e corpos terrestres. Quando você ressuscitar, você não vai ressuscitar nesse corpo. Você vai ressuscitar num corpo celestial. Porque esse corpo aqui vai ficar na terra. Por isso que ele diz, os ressuscitados terão corpo, mas um corpo celestial. Não vai ser um corpo carnal. Você imagina no cemitério hoje quantas pessoas foram enterradas? Aí quando Jesus vier, surgiu um montão de gente com um corpo igual a esse, ressuscitando. Não vai. Vai ser corpos celestiais. Porque esse corpo aqui não vai para o céu. A carne, o sangue não vai para o céu. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o homem espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aí ele diz aqui no capítulo 50, os vivos serão transformados. O que ele quer dizer com isso? Quando Jesus vier,
os mortos ressuscitarão em corpos celestiais e os que estiverem vivos serão transformados. Porque esse corpo aqui não vai para o céu. Quem estiver vivo vai sofrer uma transformação de imediato. Então isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que ele quer dizer? Quando Jesus vier agora, se ele vier hoje ou amanhã, vai encontrar muita gente viva. Então quem é de Deus vai ser transformado. E quem foi morto em Jesus ressuscitará em corpos celestiais. Todo mundo vai ressuscitar em corpos celestiais. E os que estiverem vivos serão transformados. Esse corpo será transformado num corpo celestial. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí entra aquela parte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte foi tragada. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então ele mandou essa palavra lá para os coríntios, e essa mesma palavra serve para os dias de hoje, sobre as más conversações que podem levar você a desviar do caminho certo. Não é porque você está numa igreja, que às vezes você está ali firme, tendo dons espirituais, são vários, né? Mas está escrito também na palavra de Deus que quando vier o final dos tempos, o inimigo, que é o diabo, né? Ele vai usar de todos os recursos para te enganar. A palavra diz que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Como estava fazendo lá na igreja de Corinto. O povo escolhido aceitou a palavra, o evangelho foi pregado lá, foi bem aceito, a ponto daqueles homens terem dons espirituais, e o poder de Deus operava naquela igreja grandemente. Transformava aquelas pessoas que viviam lá numa vida desregrada, homens e mulheres se corrompendo. Aquela palavra transformava essas pessoas, como transforma hoje a pessoa que está no mundo. Mas mesmo assim, naquela época já haviam pregadores pregando as coisas erradas na Bíblia, deturpando as coisas. E se você não tomar cuidado hoje, você pode de repente cair numa dessas. Você pode até dizer, mas eu nunca vou sair daqui, dessa igreja, eu nunca vou largar Jesus. Eu já vi aqui nessa igreja dezenas e dezenas entrarem e sair. Uns estão em outras igrejas e outros estão no mundo.
E um dia ficaram aqui falando aleluia, falando em línguas. A mesma coisa pode acontecer hoje. As igrejas estão aí pregando, tem alguns pregadores aí que falam algumas coisas que eu não concordo. E tem muita gente lá dando ouvidos. Paulo alertou aquela igreja. E esse mesmo ensinamento que Paulo fez para os coríntios serve para a igreja de hoje. É claro que épocas diferentes, costumes diferentes, nem tudo é igual hoje. Mas os fundamentos são os mesmos. Você vê aqui que, ó, foi igualzinho a igreja que está acontecendo em muitas igrejas. As más conversações, às vezes o camarada fala muito bem, prega muito bem, ele pode usar a Bíblia para corromper o povo de Deus. Não pensa, eu já até falei aqui, não sei se foi na semana, na outra vez que eu preguei, quando fala que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos, ele vai ser usando a Bíblia. Falei aqui na outra vez que o camarada, para enganar a pessoa que é cristã, ele não vai usar o livro do Espírita, sei lá, do Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, ele vai usar a Bíblia para te enganar. E pode incutir na tua cabeça um ensinamento errado, como aconteceu na igreja de Corinto. Se Paulo não vai lá corrigir, eles estavam pregando coisas mundanas e o povo achava certo, aceitava. A Santa Ceia estava uma bagunça, não faziam ela com reverência, estavam comendo a Santa Ceia como se come em casa, um prato de comida. Por quê? Porque alguém pregava que aquilo era certo. Homens estavam tendo relações com prostitutas já achando que não tinha problema nenhum. Que era o corpo físico que estava fazendo e o espiritual era separado, sem nada a ver. É errado, mas estavam fazendo. Divisões na igreja. Tudo isso acontece hoje, divisões, né? Em vez de quando a igreja dá um racha numa igreja aí. Aí, isso é o que é? Ensina errado. Entendeu? E ele deu um dos erros que aquele povo praticava era a negação à ressurreição. Isso vai de encontro à nossa fé. Agride até a nossa fé você não acreditar em ressurreição. Se eu não acredito em ressurreição, o que eu estou fazendo aqui na igreja? Vou viver minha vida aí fora absolutamente, aproveitar o máximo possível, porque eu vou morrer e não vou ressuscitar. Então, quem não acredita na ressurreição está indo contra a fé cristã. Não vai conseguir nada. Está jogando fora o seu tempo. Então, a ressurreição é de fato e de verdade. Não estou dizendo que vocês não creiam, não. Mas assim como ele corrigiu aquela igreja porque houve isso, pode acontecer com algum de nós. Sei lá, o cara prega bonitinho aí pra caramba, e chega na hora, você, vou aquele pastor lá que é bom. Você pode sair. Porque muitos já saíram daqui, estão lá fora. Uns estão na igreja, tudo bem. Outros estão no mundo. Porque algum dia se enveredaram por uma palavra que entrou na cabeça dele e falou. Então Paulo mandou essa correção e manda hoje para nós. Para que possamos continuar firmes nessa caminhada, não dando ouvidos às más conversações. Para que você não perca a sua salvação. Paulo ficou preocupado com aqueles crentes que estavam perdendo a sua salvação. E hoje acontece muita coisa igual por causa das doutrinas erradas que estão pregando por aí.
Você vai me perguntar, como é que você sabe que estão pregando doutrina errada por aí? Você tem ouvido falar que nós estamos vivendo os últimos dias. Todo pastor prega que Jesus está às portas. E está. Jesus está chegando. Aí vem um pregador e fala o contrário. E a Bíblia diz que quando acontecer essas coisas, está chegando o fim. Tu está vendo as coisas acontecer. Igrejas adoidadas por aí. Você vai crer em todas elas? Se está escrito aqui que no final dos tempos haveriam falsas doutrinas, falsos pastores, se eu não crer que eles já estão aí, então o que está aqui está errado. Então nós não estamos no final dos tempos. Então você tem que crer que elas já estão aí. E esses falsos pastores já estão aí. Porque se assim não for, o que está aqui está errado. Porque que diz que vai acontecer isso? Então quando é que vai acontecer? Se todo mundo prega que Jesus está às portas. Então, elas já estão aí. As más conversações já estão aí. As doutrinas ruins já estão aí. Então você tem que ter o cuidado para você não perder a sua salvação, enveredando para um caminho desse. Amém? Vocês entenderam mais ou menos a palavra? Entenderam? Amém. Graças a Deus. Paulo deu essa orientação para a igreja de Corinto e o Espírito dá hoje à igreja de Queimados. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar para o término. Terminar 15 para as 9. Amém? Amado Deus e querido Pai, graças te dou, meu Deus, por esse momento que passamos aqui na tua casa, ouvindo os ensinamentos, ó Deus. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, orienta o teu povo. Não deixe, meu Deus, que o teu povo venha cair em mais conversações, em mais falações, em doutrinas erradas, para que eles não venham perder aquilo que há de melhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a salvação, meu Deus. Não deixe que nenhum de nós venha perder a salvação por causa de doutrinas erradas. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado, ó Deus, porque ouvimos a tua palavra. Te peço agora, ó Deus, que o Senhor nos leve para nossas casas na sua segurança. Que o teu Espírito tome a dianteira dos nossos caminhos, nos dando o livramento de toda sorte de mal, livrando, ó Deus, do homem que maquina o mal, dos ladrões, de assaltantes, ó Deus. Toma a vida do teu povo em tuas mãos, leve-os na sua segurança. Eu te peço isso no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém? Agora estenda as tuas mãos para o altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, no nome de Jesus. Uma boa noite para todos e vão com Deus.